Muitos de nós que enfrentamos batalhas espirituais intensas conhecemos bem essa sensação de acordar já sem energia, com o peito apertado de ansiedade ou até com um sentimento de derrota. E isso acontece porque amanhã, veja bem, não é só o começo de um novo dia. Ela é, na verdade, um campo de batalha decisivo, onde a mentalidade que vai nos guiar é forjada. Mas por que essa sensação é tão comum, não é mesmo? A verdade é que a batalha mais importante não se perde lá no meio da tarde, com o cansaço do trabalho. Muitas vezes, ela é perdida no exato instante em que a gente abre os olhos. A realidade é essa: a primeira voz que permitimos que entre na nossa mente tem um poder gigantesco de definir o tom de todo o nosso dia. Mas a boa notícia é que existe, sim, um caminho para a gente retomar o controle dessas primeiras horas e transformar completamente essa dinâmica. E a solução para essa batalha está numa estratégia antiga e extremamente poderosa. 5 salmos específicos que funcionam como uma verdadeira armadura para a mente. Davi, que escreveu muitos deles, usou essas palavras para enfrentar leões e gigantes de verdade. Já imaginou o poder que elas podem liberar quando a gente as recita toda manhã? A estratégia se desenrola em 5 passos bem claros. Primeiro, dirija seu dia. Segundo, defina sua identidade. Terceiro, ative a proteção. Quarto, confronte o medo. E quinto, decida se alegrar. Cada passo desses corresponde a um salmo, transformando orações antigas em ações muito práticas para a nossa rotina. Vamos mergulhar em cada um deles agora. O primeiro passo começa com o Salmo 5. E isso aqui não é só uma oração, não. É o primeiro movimento estratégico para assumir o comando do dia, antes que qualquer outra coisa o faça. A profundidade dessa declaração é impressionante. Davi está, de forma totalmente intencional, determinando quem vai ter o primeiro acesso à sua mente. Ele está colocando a voz de Deus antes da preocupação, antes do estresse, antes das distrações do mundo, como as redes sociais, por exemplo. E tem um detalhe fascinante aqui. A palavra hebraica para apresento ou dirijo tem o sentido de arranjar, de pôr em ordem. Ou seja, Davi estava literalmente organizando os pensamentos dele sob a autoridade de Deus antes que o caos do dia pudesse se instalar. Foi essa disciplina matinal que forjou o coração de um pastor capaz de derrubar um Golias. E aí fica a pergunta para nós: quais gigantes a gente está permitindo que nos intimidem por falta dessa mesma preparação? Seguimos para o segundo passo, com um dos salmos mais conhecidos que existem, o Salmo 23. Só que o convite aqui é para a gente olhar um pouco além do conforto que ele traz e descobrir uma declaração de identidade poderosíssima. Muitos de nós lemos "O Senhor é o meu pastor" e pensamos logo em provisão. E sim, claro que se trata disso, mas vai muito além. É uma declaração de quem somos. Declarar que Deus é o nosso pastor logo de manhã é um ato de lembrar quem realmente está no comando, acima do nosso chefe, das nossas emoções ou da nossa situação financeira. O ponto crucial aqui é este. O Salmo reforça que os nossos inimigos, seja a dúvida, o medo, as pressões financeiras, são apenas espectadores de uma vitória que Deus já preparou. É como entrar numa arena com a certeza de que a vitória já está garantida. O terceiro salmo é um verdadeiro divisor de águas, o Salmo 91. Esta é a oração de proteção por excelência, mas ela exige uma participação ativa da nossa parte. Perceba a ação contida nessa frase. Direi do Senhor. A proteção aqui não é algo passivo que acontece automaticamente. Ela é ativada pela nossa declaração de fé. É uma arma que se usa pela manhã, em voz alta, para silenciar qualquer outra voz de dúvida ou medo. O versículo 11 confirma que anjos recebem ordens para guardar aqueles que se abrigam em Deus. Isso não é misticismo, gente. É uma promessa bíblica. O quarto passo nos arma com uma estratégia dupla, uma combinação de 2 salmos para a gente confrontar e desmontar o medo de maneira proativa, de frente. Isso aqui não é só um discurso motivacional, um pensamento positivo. É Davi se lembrando da verdade antes que o medo pudesse lhe contar uma mentira. O medo ele é sempre mais barulhento de manhã, com todos aqueles "e se?". Este salmo simplesmente silencia essa voz. Olha que confronto direto e prático. Para cada pergunta que o medo sussurra pela manhã, "e se eu falhar? E se me rejeitarem?", o Salmo 27 oferece uma resposta definitiva, poderosa, que desarma a ansiedade antes mesmo do dia começar de verdade. E para finalizar esse combo, vem o Salmo 118. Note bem o que ele diz: nos alegraremos. Ele não diz se tivermos vontade ou quando as coisas derem certo. É uma decisão, é uma declaração.
Começar o dia com essa mentalidade é escolher ver a mão de Deus em cada momento, não importa o que aconteça. Então, qual é o resultado de tudo isso? Quando a gente implementa essa prática no dia a dia, a mudança é profunda. Passamos de um estado de pura reação para um estado de resposta com autoridade. Quando a palavra de Deus, e não as notícias ou as preocupações, se torna a primeira voz do dia, as mudanças são visíveis. A mente se acalma, o espírito se fortalece e, em vez de apenas sobreviver aos dias, começamos a caminhar com um propósito. Davi não escreveu esses salmos porque a vida dele era fácil. Ele os escreveu porque sabia de onde a sua força precisava vir. Com essa prática, a paz e a clareza simplesmente se transformam. Davi enfrentou exércitos inteiros com essas palavras. Com elas, é possível enfrentar os desafios de qualquer dia. A questão, portanto, não é se a estratégia funciona, é se haverá disciplina de aplicar. Se esta mensagem fortaleceu a sua fé, fique aqui o convite. Inscreva-se no canal Bíblia Hoje para mais conteúdo que aplica a palavra de Deus de forma prática e transformadora. Prepare as armas para a batalha de amanhã. O dia aguarda um vencedor.